Foi. Pessoal, então sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo aí nossa, tá? Hoje o tema da aula é genética, então fiquem muito à vontade para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre genética. Já introduzi aqui antes para o pessoal que entrou mais cedo, mas hoje quem manda na live são vocês, né? Tô aqui para ir tirando as dúvidas que surgirem sobre o assunto. Então, o que vocês tiverem de dúvidas acerca de genética de cores, genética de genes específicos, melhoramento genético, enfim, hoje vocês mandam, né? Então vão mandando aí, a gente vai conversando sobre. Se vocês quiserem, podem mandar pergunta tanto abrindo o microfone e falando, quanto mandando ali no chat, né? No esquema de sempre, sem problema nenhum. E é isso, tá? Essa aula também vai ficar disponível depois para quem quiser reassistir lá na plataforma, ela vai ficar lá no módulo 6. Quem entrou no curso nos últimos tempos ainda não tem acesso a esses módulos porque eles vão abrindo um módulo por semana. Mas aí depois que abrem todos os módulos, vocês vão sempre encontrar essas aulas ao vivo lá no módulo 6, tá? Que é o módulo de aperfeiçoamento do negócio, beleza? Então, estou aí a postos para o que vocês tiverem de perguntas irem mandando e a gente vai conversando, tá bom? E se ninguém mandar pergunta nenhuma, eu acho um negócio aqui para a gente debater sobre genética e vocês também irem complementando. Vamos lá, gurizada, vocês mandam. Bom. Boa noite, Luiz. Boa noite, Naldo. Tudo certo? Tudo certo, tudo bom? Tudo bem. Primeira aula aqui, viu? Que bom. Separei umas perguntinhas aqui. Show, pode mandar. Aí, assim, eu vejo muito o pessoal postando aí nos grupos e grupo de venda e no próprio Instagram, assim, dando um destaque muito grande para o galo, seja ele de que raça for, o Brahma, porque, assim, meu foco mais é o Brahma, né? O espaço aqui é pequeno, eu estou começando com o Brahma agora. E assim, mas também eu vejo isso nas outras raças, o índio gigante, e até mesmo aqueles combatentes, enfim, galo no geral. Aí, assim, eu percebo muito uma importância, que a galera dá uma importância muito grande para o galo. Aí minha dúvida é essa: qual é a porcentagem, assim, do galo e da galinha para transmitir uma genética de qualidade? Eu não sei, é 50-50? Qual é o papel dele, além de fertilizar, lógico, mas qual é a porcentagem dele transmitir e da galinha também, porque assim, a gente vê meio que a galinha, digamos assim, a galinha fica meio em segundo plano, quando na verdade não existe sem a galinha também, né? Então essa é mais a pergunta: qual é a porcentagem do galo e da galinha nessa herança genética? Show, muito boa pergunta e é algo que eu acho bem legal da gente explorar. Por que que a maioria das pessoas dá um enfoque maior no galo? Primeiro, a resposta é 50-50, tá? Então, o potencial genético do pintinho, ele vai vir 50% do pai, 50% da mãe, tá? Então, não há segredo em relação a isso. Mas por que que o foco maior é dado no galo? O impacto genético do galo num rebanho, vamos chamar o nosso plantel aí de rebanho, é muito maior do que o impacto de uma galinha. Por quê? Um galo, eu consigo fazer com que ele acasale com, sei lá, 10 galinhas diferentes, 20 galinhas diferentes. Então, eu consigo fazer que os filhotes dessas 20 aves, nesse exemplo, tenham a genética desse galo. Enquanto uma galinha boa só vai ter um impacto na cria dela mesmo. Então, quando a gente pensa na abrangência genética de um animal dentro do plantel, o galo ele vai ter uma responsabilidade maior, porque todas as fêmeas vão ser dependentes da genética dele. Enquanto a fêmea por si só vai responder pela genética do filhote, do ovo, enfim, que ele produzir. Quando a gente entra especificamente dentro da genética e ela mais quantitativa, claro que no nosso caso do ornamental, que são genes qualitativos, que são genes que são poucos os que representam importância para as características de ornamentação, então pena no pé, crista, tupete, porta, enfim. Mas se a gente pensar nos genes que tem a ver com morfologia, genes relacionados a ganho de peso, conversão alimentar, enfim, esses genes, alguns deles, eles conseguem ter uma expressão maior. E aí, se a gente fosse analisar por esse lado, existem indivíduos
que conseguem passar mais, digamos, uma dosagem maior de higiene do que outros. Tá? E aí também se daria uma importância maior do galo se nós conseguíssemos identificar um galo que consegue passar uma característica com uma dosagem maior do que outros. Por quê? Porque a gente já falou, né, que ele tem uma abrangência maior, então ele consegue influenciar todas as galinhas. E também, além disso, a gente sabe que ele conseguiria passar uma dosagem maior de alguns genes específicos. É possível mensurar isso hoje com a nossa realidade? Não, mas é algo que eu acredito que para o futuro possa ser utilizado também. Tá? Mas basicamente o enfoque maior do galo é por conta que ele consegue impactar mais o plantel. Podem ir mandando mais aí, pessoal. Vamos conversando. Eu tenho uma pergunta, Luiz. Eu lembro muito bem que o Dudu falou algumas vezes aqui que a criação dele de sedosa começou com uma galinha fora de padrão e que ele veio melhorando no decorrer do tempo, e a gente sabe que o Dudu já tem um tempinho aí, então hoje o padrão das sedosas dele é bem bom. Mas, por exemplo, se alguém aqui que tivesse uma sedosa fora do padrão, somente com pele preta e a pena de sedosa, qual a característica eu deveria escolher para melhorar, que talvez fosse mais fácil, ou é possível melhorar tudo de uma vez só? Boa pergunta, Kleber. Eu acho que assim, tentar melhorar tudo de uma vez só é um caminho muito difícil, porque você não consegue fazer isso de uma geração para outra, tá? É muito complicado. Então, digamos, vamos pensar nesse exemplo hipotético. Eu tenho 2 animais ruins de sedosa, tá? Ele só tem a pena sedosa e uma ou outra característica interessante. A gente precisa lembrar daquela aula onde nós falamos sobre seleção e o que impacta a nossa seleção. Essa seleção ela é impactada pela demanda específica do mercado, pelos meus objetivos específicos como criador e por aquilo que o animal precisa melhorar urgentemente. Então vamos falar assim, eu tenho sedosa lá e elas têm pele vermelha. Poxa, essa é uma característica extremamente complicada. Então o primeiro fato seria tentar melhorar a pele, né? E aí, nesse caso, se eu tenho 2 de pele ruim, obrigatoriamente eu teria que trazer uma ave de fora com a pele escura e tentar melhorar elas. Mas vamos voltar na questão da ordem de importância dos genes. Então, eu tenho 2 sedosas lá e vamos imaginar que elas têm a pena de sedosa, tá certo? Elas têm a pele escura e elas têm os 5 dedos no pé, que normalmente é o básico que a maioria desses animais eles possuem de característica, né? E aí a gente tem várias outras para melhorar. A gente tem para melhorar a morfologia, nós temos para melhorar o tupete, a crista, talvez a cor, mas eu acho que a cor é uma das características que a gente melhora por último, tá? Por quê? Porque pensando no mercado, qualquer ave sedosa bonita, de morfologia, tupete, crista, vende bem independentemente da cor dela. Então, digamos, na ordem de importância, a cor seria por último no caso da sedosa. O que mais importa hoje quando a gente percebe o volume de vendas, os perfis postando? Seria, depois da pena sedosa, o tupete, né? Se você vê uma sedosa, compara ela a um tupete grande e uma de tupete pequeno, obviamente a que tem um tupete maior vai chamar mais atenção, consequentemente as pessoas vão ter uma demanda maior por ela. Então, a primeira característica que eu acho importante para selecionar é o tupete. Ah, Luiz, mas a crista também não é importante? Com certeza. Mas, se você tem uma sedosa de tupete grande e a crista ervilha, por exemplo, não é tão ruim quanto você ter uma ave com crista bola e tupete pequeno, né? E a bola sendo a certa. Então, eu acredito que o primeiro passo seria o tupete. Conseguir melhorar o tupete, fazendo a seleção certinha dos bichos, descartando os ruins, selecionando os bons, em algum caso, trazendo uma genética de fora para dar um up na tua. Qual seria o próximo? Aí eu acredito que a gente tem que ir para a questão da crista, porque hoje no Brasil nós já temos um nível de criadores que conseguem criar esses animais com a crista bem pequenininha. E também quanto menor a crista, ela realça mais o tupete. A barba é preferência específica de cada criador, então tem criadores que gostam mais de uma barba aparente ali, né, presente, e alguns que gostam da ave sem a barba. Isso também vai ser a escolha própria do criador. Não acho que a demanda do mercado ela seja muito influenciada por isso. E aí também a questão da morfologia. Só que a morfologia, por mais que ela seja importante, muito importante para a sedosa, você ter aquele bicho redondinho, com formato de coração e tal,
é uma das características mais difíceis de serem selecionadas, porque você envolve muitos genes, tá? É uma das características que são quantitativas. Lembra que a gente já conversou sobre quali e quantitativas, as diferenças? E o pessoal que entrou agora no curso, vocês vão ver essas aulas aí e vão entender bem certinho o que eu estou falando. Mas as quantitativas são muitos genes que englobam elas para que ocorra a expressão da característica que a gente tem como objetivo. E aí, como são muitos genes, muitas vezes a gente não consegue fazer com que eles se conversem da maneira que a gente espera, né? E aí é uma seleção muito difícil, ela é muito mais demorada. Claro que quando você traz animais muito bons de morfologia, isso é acelerado de alguma forma, mas é a seleção que eu acho que é mais demorada pensando nessas de características básicas da sedosa, vamos pensar assim, né? Então, acho que teria que deixar por último. Então, normalmente começa-se pelo tupé, depois crista. A pena no pé também é muito importante, né? Se você tem um animal com pouca pena no pé, é muito importante que você selecione os filhotes que possuam essa característica mais pronunciada. Também eu acho que ela ocorre junto ali, ou logo após a seleção do tupete. Mas tudo de uma vez só é impossível. Vamos lá, tem uma pergunta da Ana, eu acho. Eu tenho 2 pintinhos de sedosa que tem o pai crista vermelha. Esse gene pode se manifestar nas gerações posteriores? É difícil de limpar? Legal, Ana. O gene da cor da pele é o gene da fibromelanose na sedosa, se eu não me engano. E se não me engano, porque é tanto gene que está na cabeça que a gente às vezes confunde. Ele é um gene dominante. Eu até posso puxar aqui para dar uma olhada para a gente ter certeza, mas se não me engano é dominante, tá? Então, é um gene dominante. Se você tem uma ave que ela é vermelha, tá? Você possivelmente tem um animal que ele é recessivo. E aí, se você cruza esse animal recessivo com um animal que tem o gene dominante, com a pele escura, você vai ter animais, filhotes deles, heterozigotos. Por eles serem heterozigotos, há uma porcentagem, se você cruzar de novo com heterozigoto, então vamos pensar lá, azão vezes azão. Tá? Você vai ter 25% de azão, 50% de azão, que são mais heterozigotos, e 25% de chance de termos os homozigotos recessivos, que seriam os pele vermelha. Nesse caso, então, sim, tem chance de nós termos animais nas gerações posteriores manifestando a característica pele vermelha. Tá? Então, há chance sim. Como resolver isso? Tentando ao máximo depois retirar esses animais do plantel, né? Então, apareceu com pele vermelha. Se você tem um número alto de animais para trabalhar, retira esses do plantel para que não afetem depois e não tenha esse aparecimento de heterozigotos, né? E a possibilidade de ter também o homozigoto recessivo. Eu só vou agora abrir aqui para mim os genes. Eu vou confirmar com vocês se é dominante ou recessivo, mas acredito que é dominante, tá? E aí a gente consegue eliminar esse problema, tá? Cruzando sempre o dominante com outro dominante. Se meu computador ajudar também a carregar aqui, facilita. O interessante, Luiz, é que ele... Só a crista deles e a cara que é vermelha. O resto é padrão. Da cor preta. Mas assim, ele é um preto bem preto ou ele é azulado? Eu acho que é azulado. Pois é, porque daí é outro gene que influencia. É um gene... Como que eu poderia explicar? Mas seria uma dosagem mais baixa do da fibromelanose, não necessariamente o da fibromelanose, que é o que pinta osso, os órgãos internos também, tudo de preto, que é o que a sedosa precisa ter, sabe? Às vezes esse externo da pele, ele é só externo da própria pele mesmo, e não inteiriço. Luiz, se eu não me engano, foi no teu canal que eu vi, eu acho que foi o Galo Red Pile que tem essa situação aí da pele preta e a cara vermelha, né? Tem, e daí isso é por conta do branco dominante nesse caso, tá? Como o Red Pile, o meu galo, ele é filho de uma ave pente, o pente ele tem a presença do gene branco dominante. E eu cruzei, se eu não me engano, o pai dele, que era um pente com uma ave branca. E aí, por conta da presença do branco dominante, ele acaba inibindo a expressão da melanina, né, no caso ali, que é o pigmento preto. Então, acaba por
por acabar deixando a pele branca, né? Ou com essa tonalidade mais clara. E nesse caso específico é por conta do branco dominante. Tem que ver também se o caso da Ana não é isso mesmo, né? Ele até tem o gene da fibromelanose, mas por conta do branco dominante ser um gene que, independentemente de qualquer outro que a gente tem, ele vai apagar a cor. Isso ocorra. Que cor que ele é, Ana? O teu aí? Ele é branco. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Tô abrindo aqui a tabela dos genes, pessoal. Tá meio devagar, porque quando tá gravando, o PC fica lento. Aí, gene da fibromelanose. Essa característica é uma condição genética dominante conhecida como Então, é um gene dominante realmente, tá? Então, respondendo a sua dúvida, Ana, há a possibilidade sim de você acabar tendo um filhote com essa característica, se for um não portador da fibromelanose. Se for por conta do branco dominante, teria que dar um jeito de eliminar o branco dominante. Mais algo? Eu de novo, Luiz. Pode ir. Ei, Luiz, assim, como a Ana falou aí, que às vezes a gente tem uma ave que ela apresenta muitas características muito boas e uma só, né? Eu tenho um galo aqui, Lemon, que eu, assim, tô começando agora, né? Mas ele saiu muito bonito, bem grande, muita pena no pé, mas para ser um Brahma, ele tá com uma crista bem grande. As galinhas estão bem legal, mas ele cresceu muito a crista. Qual a média, assim, de tempo para corrigir os filhos dele? Depende da tua Quantas gerações, mais ou menos? Quanto tempo? Depende da tua intensidade de seleção, tá? A intensidade de seleção é a porcentagem de animais que você fica no teu plantel e a porcentagem de animais que você descarta, tá? Digamos assim, ó, nasceram 10 filhotes desse galo. Se você selecionar um deles só, que seria o melhor, a tua pressão de seleção é altíssima. Se você seleciona 5 desses 10, você tem uma pressão de seleção um pouco mais baixa, porque você foi um pouco mais abrangente nessa tua seleção. Então, digamos que você permitiu ter um animal mais ou menos ali, tá? E aí, quanto maior a tua pressão de seleção, a tua intensidade de seleção, mais rápido é a resposta genética. Ou seja, menos tempo você vai precisar para chegar no teu objetivo de seleção específico. Nesse caso do tamanho da crista, a crista possivelmente é certa, né? A ervilha. Ela só é alta. Ela é um pouco alta, viu? Assim, até pro padrão. Ele deu uma... Também é o primeiro, né, que eu consegui, né? Mas assim, não é crista serra, é a crista ervilha, só que alta. Não, é a crista ervilha, só que alta. Tá, então, nesse caso pode ser a questão da ervilha ser heterozigota, né? Então, eu vou mandar no chat para vocês entenderem. Para um animal ser crista ervilha, ele tem que ser exão alguma coisa, Rzinho, Rzinho, tá? Isso aqui é o básico para o animal ser ervilha. Se ele for exão, Ezinho, Rzinho, Rzinho, pode acontecer dele ter uma crista ervilha maior, mais proeminente. Agora, se ele tem as duas cópias do gene para ser crista ervilha, a crista ervilha vai ser pequenininha, tá? Então, esse pode ser um dos motivos, ele ser heterozigoto para ervilha. Como você resolveria? Cruzando o Ezinho, exão, Ezinho com um exão, Ezão. Então, você vai ter uma porcentagem de 50% sendo exão, Ezão e 50% sendo exão, Ezinho, né? E aí você vai, por conta da seleção, você vai ficando com esses que são exão, Ezão, logo você resolve o problema, né? Você substitui teu galo que é exão, Ezinho por um exão, Ezão, ótimo, resolveu. Como faz isso? Cruza ele com as fêmeas que tiverem a menor crista possível, né? Que quase não aparecer a crista ali. Agora, se não for por conta dele ser heterozigoto, se ele for homozigoto dominante e mesmo assim tiver a crista alta, pode ser um problema de quem selecionou essa genética antes, que não se preocupou em, mesmo tendo a genética correta, optar pelos animais com a crista mais baixa. Tem um dos bônus na plataforma, eu acho que isso vocês já conseguem acessar, que chama Genética de Crista de Brahma. É algo assim. Tem 6 PDFs lá. Vocês entram na plataforma, vai ter lá em cima uma aba chamada Bônus. E aí tem 6 PDFs para vocês baixarem. Um desses PDFs eu exemplifico exatamente essa questão de tamanho de crista, por exemplo, que na raça Brahma é super importante.
que mesmo você tendo a crista certa, às vezes por conta da seleção ser errada, ou a pessoa não prestou atenção, ela vai ter a ave com a crista alta e você consegue ir corrigindo isso, né, por conta do fenótipo. Então você vai ter 10 filhotes lá. Dos 10, 9 nasceram com a crista meio alta, 1 nasceu com a crista com o teu objetivo que você quer. Opa, fica com esse 1 e os outros 9 descarta. Aí você tem uma pressão de seleção mais alta, você consegue corrigir, tá? Mas o primeiro passo seria você usar as fêmeas com a menor crista possível e observar os filhotes, né? Observando eles chegando na fase adulta e aí tendo por base que você conseguiu corrigir esse problema ou não. É meio difícil de falar quanto tempo, porque realmente vai depender mesmo. Ó, esse é um problema dos nossos brancos perdidos. Como pode ser, Lucas, igual eu falei agora pro Hinaldo, né? Ou ele é heterozigoto, e aí é relativamente fácil de resolver. Na primeira geração você já consegue tirar um filho bom. Ou é um problema fenotípico, né? Do mesmo o genótipo dele ter a característica certa, mas fenotipicamente, que é o que ele expressou, ela ser errada. E aí você vai ter que ir fazendo uma seleção ao longo dos anos, sempre ficando com a crista menor até chegar num patamar que você considere ideal aí. Ou tirando o galo e pegando um de fora melhor, né? É mais rápido, mas ela custa mais caro. Boa noite, Luiz. Boa noite, Gabriel. Manda bala. Viu, daí na questão das penas no pé, é a mesma coisa, mais ou menos, ou? É a mesma coisa, tá? Eu vou achar aqui o gene da pena no pé, que se eu não me engano ele é um pouco diferente. Pera lá. Gene da pena no pé. Ó, é bem complicado, porque ele tem 3 tipos de expressão diferente, certo? E ele pode ser ou dominante ou recessivo. Normalmente na Brahma, ele é dominante, tá? Então, eles pertencem a 2 locos distintos, assumindo o alelo do tipo selvagem. Esses genes eles demonstram um efeito de dose. Quando 2 alelos estão presentes, há uma maior presença de pena no pé. Tá? E se houver a presença de um alelo só, eles têm as penas em menor quantidade. Tá? Ele até compara Langshan com a Brahma, enfim, é um texto grande que a gente postou lá no Instagram uma vez. Mas assim, ele é um efeito de dose, ou seja, se eu tenho uma cópia do gene só, e ele aceita duas cópias desse gene. Se eu tenho uma cópia desse gene, eu consigo ter um número X de pena no pé. Normalmente não é um número grande de penas no pé. E quando eu tenho 2 cópias desse gene, eles é como se eles se somassem, sabe? O efeito de um é somado ao efeito do outro. E aí você tem uma expressão, uma dosagem super alta por conta da presença de 2 alelos. E aí a gente apresenta uma super quantidade de penas nos pés. De maneira prática, vai parecer até bobo o que eu vou falar, mas você vai ter que selecionar os que forem aparecendo com penas maiores. Por quê? Porque vai ser a maior dosagem do gene especificamente nesses animais. Né? Então, eu tenho 2 com penas ruins, pode ser que você consiga um com mais pena, porque ele se aplica esse efeito de dose. Né? Diferentemente da questão de possuir o gene, ter pena ou não. Às vezes, mesmo tendo o gene, a expressão vai ser baixa por conta da dosagem baixa. Né? E quanto melhor a nossa seleção do fenótipo, ou seja, da quantidade de pena no pé, especificamente falando, melhor o resultado. Né? É basicamente a mesma lógica. Tá, calma lá. Deixa eu ver o que vocês mandaram no chat aqui. Gabriel, se ficou dúvida, pode mandar perguntar de novo, tá? Luiz, explica mais sobre esse assunto de homozigoto e heterozigoto nas aves. Tá, vamos lá. Vou usar com azão-azinho, que é o melhor jeito de explicar. Eu vou mandar aqui no chat, tá? Ó. Azão-azão é homozigoto. Homo vem de igual, tá? Homo, igual. Zigoto porque é a parte genética, tá? Mas lembrem sempre, quando tem homo na frente, significa que ele tem as 2 letras iguais. E aí a gente tem o azão-azão, que são os 2 A's em letra maiúscula, sendo a homozigoto dominante. E o azão-azinho é homozigoto por quê? Porque ele tem as 2 letras iguais, recessivo, tá? Ó, homozigoto recessivo. E o heterozigoto é aquele que tem as letras diferentes. Então, uma letra é dominante e uma letra é recessiva, heterozigoto, tá? Isso vai ser para qualquer gene, tá? Pode ser X e X, pode ser Z e Z,
pode ser, deixa eu pensar, um que tem 2 letras. O dwarf, por exemplo, é o do gene do anão. Pode ser DW, ou DW seria homozigoto dominante. DW, homozigoto recessivo. E DWzinho, heterozigoto. Que às vezes tem genes que eles têm 2 letras para representar o mesmo, tá? Então, homozigoto, homo igual, as 2 letras iguais. Dominante é a letra maiúscula, recessiva, letra minúscula, tá? A nomenclatura. Quando um gene ele é dominante? Quando uma cópia dele é responsável pela expressão da característica. Então, vamos pensar lá. Tem o homozigoto dominante. Ele apresenta a característica... Deixa eu pensar um gene dominante aqui. O frisado. Então, a gente tem um homozigoto que ele é frisado. Tá? Como que eu sei que é um gene dominante? Porque o heterozigoto, mesmo tendo uma cópia do azão, ele apresenta a pena frisada também. Então, é um gene dominante. Por quê? Uma cópia dele foi suficiente para expressar a característica. E o azinho, nesse caso, tem as penas normais. Beleza? E como que ocorre quando um gene é recessivo? É o caso da pena de sedosa. Eu tenho o azão, ele tem penas normais. Aí eu tenho o azinho, que também tem penas normais. Ou seja, a metade do gene ali não vai ser suficiente para ele expressar a característica. Então, ele só se apresenta em homozigose recessiva, ou seja, é um gene recessivo. Aí ele tem as penas sedosas. Tá? Então, homozigoto, 2 letras iguais. Heterozigoto, 2 letras diferentes. Gene dominante é um gene que aparece mesmo tendo uma cópia só do alelo, no caso do heterozigoto. E um gene recessivo ele só vai aparecer quando os 2 alelos eles forem iguais do azinho. Né? O azinho do azinho não é suficiente para expressar uma característica. Entendido, Lucas? Acho que foi o Lucas, né? Sim, muito obrigado, Luiz. Entendi certinho. Pelo que eu pesquisei, os filhos da mãe do perdiz saem com a crista alta. A influência é da mãe. Interessante, o Lucas Soares. E nesse caso aí teria que tirar a fêmea, né? Se for no caso específico da tua genética, né? Luiz, e no caso eu tenho um galo garnizé polaco e tenho galinhas normais, assim, com a pena normal, não são polacas. E aí eu fiz o cruzamento deles. Entre os filhos deles nasceram dois pintinhos com pena de sedosa. Em que caso isso acontece e por quê? Tá, eles tinham 2 penas. Eles eram 2 aves de pena normal, isso? Tá. Então eles eram ambos azinho. Por quê? A pena sedosa é um gene recessivo. Então, como eu expliquei, ele só vai aparecer quando a ave for azinho. Tá? Nesse caso, as aves eles tinham o gene, eles eram portadores do gene de pena de sedosa, só que, como é um gene recessivo, só ter metade da dose não é suficiente para expressar. E aí, quando a gente acasala um azinho com azinho, nós temos azão, 25% dos filhotes, então, penas normais. Nós temos azinho nascendo com 50% penas normais, porém portador do gene. E a gente vai ter 25% de chance, 25% de azinho. Ou seja, penas sedosas. Então, sim, é possível cruzar, acasalar no caso, 2 aves com pena normal e nascer pena sedosa, porque é um gene recessivo. Ele fica escondido ali e a gente não consegue ver. Se ele fosse um gene dominante, a gente conseguiria ver quais aves são portadoras, porque no heterozigoto ele seria aparente. Então, nesse caso, não tem como saber se veio do galo ou das galinhas. Veio né? do galo e da galinha, obrigatoriamente. Ambos são portadores entendi. Porque, ó, vamos pensar o seguinte aqui, ó, outro exemplo. Se o galo ou a galinha, um deles fosse azão, ou seja, não tivesse o gene,
todos os filhotes desse cruzamento iam nascer com pena normal. Ó, seria isso aqui. Azãozinho ia nascer azão 25%. Não, mentira. Azão ia nascer. Deixa eu ver. Azãozinho. 50% de azão e 50% de azãozinho. Então ia nascer metade deles sem o gene e metade deles portador do gene. Então, nesse caso, se fosse só um dos animais, você não teria nenhum filhote deles com a pena de sedose. Mas como é um gene recessivo, ele obrigatoriamente teria que ter vindo dos dois, porque precisa dos dois alelos para ele ser expresso, né? Luiz, Manda bala. você viu que eu tenho algumas moranas pescoço pelado na criação, né? Uhum. Só que daí dessas pescoço pelado, alguns, tipo, deu umas cor meio diferentes. Tipo, deu uma franga buff pescoço pelado, que já tá quase ensinando a postura, e uma salmão azul pescoço pelado. Isso pode ser por causa que, pra desenvolver o pescoço pelado, vai usar aves caipiras, né? Pode ter sido por isso, às vezes? Com certeza. Mesmo nós tendo uma ave com uma cor específica, vamos pensar no branco. A ave ela pode ser branca, mas ela vai ser portadora de vários outros genes que a gente nem sabe para a cor. E aí, quando a gente acasala duas aves, mesmo ela tendo uma cor só, dependendo do número de genes para outras cores que elas têm, eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Vocês vão entender bem melhor isso aqui. Mas sim, é por conta disso aí, tá? De elas terem outras cores escondidas que a gente não vê. Beleza, obrigado, Luiz. Por nada, eu vou abrir aqui a ferramenta e vocês vão ver na prática isso aqui. Ó, eu vou transmitir a tela aqui e vocês me falam se está aparecendo. Ó, estou transmitindo. Alguém me confirma aí se está aparecendo. Para mim apareceu. Show. Então tá, ó. Essa aqui é a nossa calculadora de cores de galinha, tá? Quem também entrou agora no curso não precisa ter medo, tem uma aula mostrando como funciona isso aqui, certo? E eu vou pegar dois exemplos aqui. Me fala duas cores aí, Gabriel, você que fez a pergunta. Sei lá, pode ser o branco com preto, por exemplo. Ou branco com azul. Tá, pera lá. Aqui eu acho que eu abri. Que não aparece as corzinhas para nós pegar a corzinha bonitinha aqui. Vou ter que mexer no gene. Pera lá. Tá, pera lá. Clica ali, Luizinho. Não, ok. List. Aonde? Debaixo de onde está tipo, o Black, tem os dois botões. Aí tem um link assim, click Color from List. Ele vai voltar para outra página para você escolher. Cara, lá em cima. Debaixo dos... Isso aí, é isso? Isso. Tô cego e tô usando óculos. Aí, valeu, Dudu. Aí. Qual cor que era, Gabriel? Pode ser branco com azul, Luiz. Tá. Por exemplo. Vamos lá. Branco com azul. Vamos lá. Tô ticking calculator. Agora vai ser legal para vocês verem. Tá, essa aqui é uma ave branca, tá? Nesse caso aqui é uma ave branca por conta da presença do gene, cadê o C? Branco recessivo, tá? Então ela não é uma ave branco dominante, tá? É uma ave branco recessivo e aqui uma azul. Para essas aves terem a cor pura delas, elas têm que ter todos esses genes aqui, tá? Para ser só branco. E para uma ave ser só azul, elas têm esses genes aqui. Cada um desses genes, eles podem ou não influenciar no aparecimento de uma ou outra cor, certo? Então, se elas fossem puras, uma branca com uma azul, e nós cruzarmos, nasceria azul e nasceria preto, tá? Nesse caso aqui, beleza? Beleza. Mas vamos dizer que, apesar dela ser branca, ela tem a presença de alguns outros genes, tá? E eu vou mexer aqui para vocês darem uma olhada
o que ela pode ter. E não vai aparentar para nós porque ela é branco recessivo, tá? Então, ó, eu botei uma cópia do gene para azul e está escondido aqui. Eu vou colocar, deixa eu ver, uma cópia para motley. Também não dá para ver. E a ave continua branca. E ela tem todos esses genes. Agora ela tem uma cópia para azul, ela tem uma cópia para motley. Vou colocar uma copiazinha para lavanda. Vou colocar... Não, esses aqui acho que vai alterar o bicho. Vou colocar uma cópia desse carvão. Vou colocar uma cópia de chocolate. E é isso aí, tá? Então, eu coloquei várias cópias de genes aqui e não alterou em nada a cor do bicho, tá? Ele continua branco. Vamos ver se eu colocar cópias de genes aqui, ó. Deixa eu botar... Deixa aqui que seja azul. Vamos colocar uma cópia para motley aqui também. Não vai alterar a cor do bicho. Vamos colocar uma cópia para branco. Também não vai alterar a cor do bicho. Vamos colocar uma cópia para lavanda. Colocar a mesma... Não vai dar para mexer nisso aqui. É isso, tá? Coloquei várias cópias de genes aqui que vocês estão vendo que eu mexi. E não mudou a cor da ave. Ela continua uma ave azul. Mas a gente, em tese, não sabe que ela tem esses genes aqui. Vamos ver o que sai agora. Foi? Calma lá que não quer clicar no botão. Aí, agora foi. Lembram que daquele primeiro acasalamento ia nascer azul e preto, se eu não me engano? Olha o que nasce agora. As aves, as duas da mesma cor, mas com presença de outros genes lá. Nasce branco, nasce motley, nasce mais branco, nasce mais motley. Vamos ver se nasce outra cor ali, branco. Nasce azul, nasce lavanda, nasce motley azul. Vamos ver se nasce mais cores diferentes dessa. Olha o tanto que tem de cor aqui. Nasce marrom, nasce preto, nasce infinito, tá? Vejam que é o mesmo cruzamento, tá? É o mesmo branco cruzando com o mesmo azul. Mas a gente não sabia que eles tinham vários genes escondidos atrás. É isso que ocorre quando nós usamos aves que a gente não conhece necessariamente toda a genealogia delas. Apesar delas expressarem para nós uma cor específica, elas podem carregar inúmeros genes lá atrás e aí a gente vai ter uma salada de fruta nascendo aí no nosso criatório. Por isso que às vezes aquelas tabelas de cor elas são super importantes, né? Existem várias assim, tem uma bem clássica que manda direto do grupo de Brahma, né? Cruzando tal ave com tal ave vai nascer isso. E muita gente às vezes vai seguir aquela cego e vai ter resultado um monte diferente. É porque aquela tabela está errada? Não. É porque as nossas aves, mesmo expressando uma coloração, carregam um monte de gene escondido atrás que a gente não percebe e só percebe na hora que vai fazer o acasalamento e tira os filhotes. Algo mais? Respondeu, Gabriel? Respondeu. Obrigado, Luiz. Por nada. Luiz, aqui eu comprei uma dúzia de ovos Lema, nasceram 9, nasceram 11, né? E eram 9 machos. Desses 9 machos, era uma média de 3 tonalidades diferentes. Tinha aquele Lema mais escuro, aquele um pouco intermediário e aquele bem mais claro. Todos eram irmãos, mais ou menos isso, né, que você está falando aí. Isso. Por conta que, vamos pensar no marrom, existem vários tipos de tonalizante para marrom. Né? Então a gente tem o marrom que é buff, o marrom que é o dark brown, o marrom que vai ficar mais puxado para o vermelho, o marrom que ele puxa mais para o laranja. Então existem vários genes que eles vão diluindo essa tonalidade da feomelanina, né? Que é o que pinta a ave, vamos falar assim, de marrom. Então sim, né? Vários desses genes eles podem estar escondidos, ou até mesmo o criador, por ele ter essas aves, às vezes de outros tipos de tonalidade, vai tirando os filhotes, né, com essas características diferenciadas, vamos falar assim. Mas é por conta desses genes que a gente muitas vezes não vê, mas estão lá presentes. E Luiz? Diga. Qual que é o nome da calculadora para eu colocar aqui no computador?
Keep in Jungle, tá? Entra nesse keepinjungle.nl. Deixa eu mandar aí no... Nossa, eu demorei pra entender esse negócio. Agora eu entendi, agora eu vou usar bastante. E olha que eu acho que a gente fez umas 3 aulas mostrando isso. Espera lá. É esse aqui o link. Mas eu demorei pra Não, aprender. mas pelo menos entendeu agora, isso que vale. Agora sim. E vocês entrando aqui no Keep in Jungle, tem vários, tá? Tem, igual eu mandei ontem lá no grupo, tem de pato, tem de marreco, tem de peru, tem de galinha da Angola, tem de coelho, tem de porquinho da Índia que eu vi, e tem de codorna. O de codorna é muito legal. Então, todos esses aí, vocês entram nesse site aí, ele manda todas as calculadoras para nós aí. Umas são mais fáceis de entender, outras são mais difíceis. Além disso, o Keep in Jungle, ontem eu estava procurando e não encontrei, mas eu sei que ele tem também uma opção de você calcular junto com a cor da pata, a crista e mais uma característica, agora eu não lembro se é a cor do lóbulo. Eita que caiu na internet. Caiu, né? Voltei! Caiu a internet, pessoal. Estão me ouvindo agora? Como que faz pra mudar? Aqui. Foi? Desculpa, caiu a internet aqui meio inexplicavelmente e voltou agora. Eu tava avisando vocês lá no grupo. Oi. Tá me ouvindo? Caiu de novo. Voltei. Alguém bateu no poste da companhia de internet. Quem tava falando, Felipe? Eu queria saber como faz para mudar de pato para galinha normal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. No site lá. Pera lá. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo meu dinossaurinho sem internet, eu acho. Acho que ainda não. Pera lá. Aí. Aqui tá travado, Luiz. Voltou? Travado com você fazendo bico. Tá travado? Muito travado? Voltou. Mais ou menos. Apareceu. Não, agora deu. Agora veio. Agora voltou. Agora veio. Aí, ufa. Pera lá que agora o meu computador tá travado. Aí. Ó, você tá lá no Chicken Calculator aqui, tá? E aí vai ter um botãozinho, não sei se apareceu para vocês, mas que era assim, Try the new Chicken Calculator. Não sei se isso apareceu clicando. Mas aí ele vai abrir esse link aqui, ó. Até posso mandar para vocês, vocês já pegam esse link aqui aberto. E como é um site, eu acho que é alemão, você meio que tem que ir adivinhando o que está acontecendo aqui, tá? Mas, ó, você vai descendo essa página... Oi? Traduzi. Ah, ótimo. Você vai descendo essa página aqui, ó. Traduzi, deixei traduzir. E aí, a partir desse último link que eu mandei, ó, ele vai mostrando, calculadora de cor de pombo, calculadora de cor de coelho, calculadora de cor de husky, cor de cabra, cor de lhama. Aí todas elas vocês vão clicando, ó, tem o link ali. Tá, ó, de galopsita, de rosela, de periquito australiano, papagaio. Tudo que vocês imaginarem tem aqui. Para cima a mesma coisa, ó, de passarinho. Ó, o Andy é marreco. Aí tem o de pato Muscov também.
de canário. Olha, é inacreditável esse site aqui. De vaca, cor do olho, cobra. Tem tudo, pessoal. Então, ó, de pavão, fazão. É só ganso. Só ir escolhendo e fazendo. Ó, quem quer trabalhar com mais de uma cor de mandarim, tem calculadora também para ver o que sai. É isso, a partir desse último link que eu mandei para vocês no chat. Eu não sei como que... Luiz, Oi. pode participar uma pergunta aí? Oh, fica à vontade. Eu estava vendo lá o site da venda prévia aí dos ovos, eu vi um negócio interessante sobre a genética do marreco pompom, que dependendo da ligação, causa uma anomalia no crânio e leva à morte dos filhotes nos ovos. Na parte das galinhas, nós temos algo semelhante também, de alguma genética que venha causar problemas nesse nível? Tá, a gente tem gene letal sim, tá? Não de tupete, porque o tupete nas galinhas ele faz uma alça para fora, né? O marreco ele acaba fazendo um buraco para dentro e o cérebro sai para fora, então é bem complicado, tá? Mas nós temos genes letais sim, um deles é a perna curta, tá? Então o gene da perna curta, deixa eu só pegar minha cola aqui, ele é letal quando a gente tem o homozigoto dominante, tá? Então é um gene que ele chama CP, e o CP é a perna normal, tá? O recessivo. Aí a gente tem o CPzinho, que ele é o perna curta, e todos os Nagasaki, todos os Garnizé, enfim, que tem perna curta, eles são heterozigoto, então eles são Czão Pzinho, Czinho Pzinho. E o CP letal. Então quem tem essa característica que morre. Aí, se você cruza, por exemplo, 2 perna curta, você vai ter uma probabilidade de nascer filhote que não nasce, né? Morre no ovo. Então, para você ter esses animais sem ter problema, você tem que sempre cruzar perna curta com perna normal, para você não ter o problema dos filhotes morrerem no ovo. Então, é um dos exemplos. Deixa eu ver se tem mais aqui. Pode falando quem abriu o microfone. O brinco da araucana também não é? Bem lembrado. Ó, o gene do brinco. Quando eles são duplo homozigoto, então também dominante, o gene chama ET, se eu não me engano. É ET, que é o ear tough, né? ET, letal. ET, brinco. E ETzinho, sem brinco. Bem lembrado, Marcos. Bacana, obrigado. Por nada. Se eu não me engano, agora eu não lembro se é em rato ou se é em cachorro, que tem um gene de cor que é letal também. Agora eu não lembro se é em rato ou se é em cachorro, mas eu lembro que a gente estuda isso no ensino médio. Tem um gene que é letal também. Mais alguma pergunta, pessoal? Marcos, você não ia fazer uma? Então, eu queria perguntar, assim, vou falar um pouco também. Pode falar. Na criação de gado, né, principalmente do gir leiteiro, quando teve as primeiras importação de gado, a produção de leite era baixa. E depois, com os anos, foram selecionando e hoje em dia tem vaca gir leiteiro que produz muito leite. E até o gir é considerado o gir brasileiro melhor do que o da Índia, né? Quer dizer que a seleção superou o país de origem. E quando a gente fala de padrão de aves, a gente logo pensa nos padrão de fora do Brasil, né? Só que se a gente for ver, faz 100, 150 anos que eles estão selecionando. E pelo que eu venho pesquisando aqui, os criadores do Brasil que seleciona 5, 10, 15 anos. Então a pergunta que eu quero fazer é assim, se a gente levar a sério essa questão de seleção e fosse fazer uma seleção bem rigorosa, será que dentro de 10, 15, 20 anos a gente consegue ter um padrão igual os de fora, sem ter importação de aves de fora ou não?
Boa pergunta, Marcos. Eu acredito que sim. Claro que vai ter raças que é mais difícil, que a gente tem um poder genético pior dentro do Brasil, né? Então, vamos pensar no Sebright, por exemplo. É uma raça lá que é muito difícil encontrar animal bem certinho, próximo do que tem fora. Já outras raças, tipo Brahma, a própria Sedosa, a polonesa em algumas cores, nós temos uma capacidade, uma base genética bem legal para trabalhar. Se for feita uma seleção bem criteriosa, com uma intensidade de seleção bem alta, um critério de descarte também bem alto, em 10, 15 anos a gente consegue chegar num nível muito bom, muito próximo do que a gente tem lá fora. E nós é melhor, né? Se a gente for comparar a nossa seleção com, por exemplo, produção, né, que você usou o gado. Para você conseguir melhorar leite é muito mais difícil porque é uma característica quantitativa e que são zilhões de genes que influenciam elas, né? E aí, por conta do avanço da genômica, a gente conseguiu ter esse resultado melhor. Para vocês terem ideia, produção de leite a gente trabalha com maisinhos e menosinhos. Lembra quando eu falei da dosagem para pena no pé? Que você tem duas cópias, se você tem esses dois genes, você tem uma dosagem maior, consequentemente, mais pena no pé. Para leite, se eu não me engano, são 10 dosadores. Então você tem a vaca lá que tem 5 maisinho, por exemplo, que é o gene dosador de leite. Cada presença desse gene vai adicionar 10 litros de leite a mais na vaca, tá? Então se você tem uma vaca, vamos usar um exemplo aqui. Com 5 maisinho, você tem uma vaca que produz 50 litros de leite por dia. Se você tem uma que tem 2 maisinho, ela vai produzir 20 litros. Então imaginem a dificuldade que é você selecionar um negócio desse para fazer com que ela tenha 9 dosadores. Né? Claro que seria um exemplo, não vai ter uma vaca, é muito difícil você conseguir uma vaca que produza 90 litros de leite por dia. Possível mas muito difícil. E é super complicado, porque são zilhões de genes que influenciam. Então no nosso caso é muito mais simples. Poxa, como que eu faço para melhorar o tupete? É um gene dominante, então eu preciso ter 2 cópias do gene e aí selecionar fenótipo, sei lá, por 5 anos você tem um super tupete. Mais difícil é a morfologia, né? Como eu falei, que também são vários genes que influenciam. Mas do ponto de vista de seleção é muito mais simples selecionar para características qualitativas, que são os nossos interesses na avicultura ornamental. Então eu acho que sim, mas o grande limitante é você conseguir ficar nesses 10 anos aí, 20 anos, trabalhando muito firme a questão da genética e mesmo assim conseguir fazer com que o teu criatório se banque, né? Porque muitas vezes a gente vai precisar que a seleção seja mais devagar para você conseguir ter um volume de animais suficiente para gerar o econômico, né? Mas eu acho que é completamente possível, viu, Marcos? Mais algo? Ô Luiz. Manda bala. Eu dei uns ovos daquela baia minha que eu tava fazendo de modelados para um amigo meu. E nasceu um pintinho sem os 2 olhos. Ele falou que foi o último a nascer, que eu não tava conseguindo nascer e tal. Tava, tipo, preso dentro do ovo, ele ajudou a nascer e o pintinho não tinha os 2 olhos e morreu. Uns 3 a 4 dias depois, né? Obviamente não tava conseguindo comer, coisas assim. E aí a gente ficou conversando, tipo assim, ele é veterinário também, aqui do Rio, e a gente ficou tentando entender, né? Porque consanguinidade na baia não tem, porque o pai de todo mundo que tá lá era um Nagasaki e as galinhas todas vieram de misturas de outras coisas. Eles tinham mistura de sedosa, de belga, de, sei lá, de polaco, tem um monte de coisa. O pintinho, inclusive, era polaco. A gente ficou tentando entender os genes, né? O único gene lá que, quer dizer, tem 2 genes letais, que tem o gene da perna curta, do Nagasaki, e eu tenho o galo de brinco também nessa baia. Só que para ser o gene do brinco, por exemplo, influenciando letalmente, teria que ser filho necessariamente de uma galinha também que tivesse brinco, porque ele teria que ser homozigoto, né? E como o pintinho era polaco, não tem como ser, porque as polacas são todas lá de casa. Tu acha que pode ter sido interação de 2 genes aleatórios, causando uma deficiência, esse tipo de coisa, assim? Porque
A gente tentou, eu li alguns artigos em inglês, ele também. A gente tentou várias paradas assim para tentar entender e nada assim. Ou pode ser só porque a África era muito jovem e, sei lá, pode ter influenciado alguma coisa assim. Olha, Tem umas frangas muito novinhas, né? o que eu acho é o seguinte, para saber se é algo herdável, e aí teria a ver com gene, teria que repetir o processo e acontecer de novo, sabe? Então, Aí assim, é impossível, né? Porque eu tenho 5 galos na baia e pois 10 é. galinhas, 11 galinhas, né? Então, para saber se é qualquer genético, interação. para saber se é genético, teria que repetir o processo, né, sei lá, 10 vezes, e ver se apareceria alguma coisa de novo assim. Tipo, nossa, nas 10 tentativas, pelo menos um pintinho por tentativa nasceu sem olho. Opa, então com certeza é genético, né? Meu chute. Pode ser, claro, uma interação entre dois genes, aí aconteceu uma malformação. Pode ser que, sei lá, por exemplo, o gene do brinco, né? Ele está ali muito próximo da cavidade craniana. Se esse gene do brinco ele teve algum tipo de expressão errada, né, uma falha genética de formação e tal, ele ter de alguma forma influenciado o aparecimento ou não dos olhos. Eu acho, na minha opinião, que é um erro pontual, sabe? Como o ovo ele tem um desenvolvimento muito rápido, tipo 21 dias você já tem um organismo vivo ali, não é que seja mais fácil de aparecer erros, mas é muito mais comum você ter alguma falha em virtude de uma bactéria que estava ali presente, de uma oscilação de temperatura que não ativou um gene que codifica a transformação da célula-tronco em olho. Então, acho que é muito mais um erro pontual do processo genético ali, da transformação do embrião no pintinho, do que algo que realmente tem a ver com herdabilidade ou questão do gene, porque, digamos, óbvio, se você tivesse aves com brinco lá, aí a gente poderia inferir, né? Teve o brinco homozigoto, ele causou problema no olho. Então, acho que é mais um problema pontual do ovo. Entendi. A gente acabou parando por aí mesmo, tipo, achando que foi alguma coisa relacionada a isso, mas não, sei lá, ficou meio estranho, né? É porque assim, quando tá ocorrendo a diferenciação das células lá, cada região específica vai ter um gene que vai codificar uma informação para transformar. Então vamos pensar, exemplo fácil para a gente entender. Tem um monte de trabalhador e esses trabalhadores eles são responsáveis por criar estruturas, criar órgãos, enfim. Só que para eles obedecerem esse comando, eles precisam ter uma proteína que dê um sinal químico para eles irem lá na região do olho e transformarem as células tronco de lá em células oculares. Se essa proteína que codifica esse sinal tiver algum probleminha nela, qualquer problema que seja, e nossa, é muito fácil de acontecer um probleminha, esses trabalhadores que iam transformar a célula tronco em olho não vão para aquela região. E aí eles são direcionados para outro lugar, enfim, acaba que o pintinho ele desenvolve inteiro, mas por conta de um erro de sinal não aparece o olho, né? Então, é raro, mas é possível acontecer esse tipo de erro assim e, sabe, falha pontual. Valeu. O Reinaldo mandou nascer um aqui que só tem um olho, já tá bem grande. Possivelmente algum tipo de falha, assim, sabe? Que acontece pontualmente. Às vezes, deixa eu pensar num exemplo humano aqui, de pessoas que nascem sem membro, às vezes sem orelha. Sabe aquele probleminha do lábio leporino que falam, né? Que o lábio nasce aberto. Então pensa, foi uma proteína que ela não codificou para juntar o lábio, né? E ele fica com a fenda aberta aqui em cima. Então são errinhos pontuais que às vezes acontecem, e isso não só em humanos acontece, mas também ele pode aparecer nos animais, enfim. É bem comum, não é bem comum, mas quando aparece, vira viral, né? Quando nasce filhote de porco ou filhote de boi com um olho só, né? Bem no centro da testa, assim, chamam até de ciclope. Também é um erro genético pontual, né, de uma proteína que não codificou e nasce o bicho com um olho só, parece um ciclope, é bem feio. Vocês já devem ter visto no Facebook aí, porque sempre que aparece, viraliza, né? Então também são erros pontuais. Nasceu um aqui que só tem um olho, já está bem grande, é fêmea. Se colocar ovos dela, pode nascer normal, repetir o mesmo problema? Nesse caso, eu não colocaria esse animal para reproduzir.
Tá? Como ele é um portador de um erro genético, a probabilidade desse erro se repetir ela é maior, né? Então é um animal que eu, por exemplo, não usaria para reprodução. Claro que se for de uma cor extremamente rara, um animal de um valor agregado altíssimo, vale o risco. Mas se você puder descartar esse animal, eu indicaria, né, fazê-lo. Luiz, eu tenho um galo sedoso, pele escura, plumagem, pena no pé. Já a galinha tem pena normal. Pele escura, ambos têm 5 dedos no pé. É possível nascer filhos dele com pluma? Tem como melhorar? Vamos lá, Jamile. Vou fazer por texto aqui para você entender. Tá? Então você tem um galo sedoso, ele é azinho, certo? Então ele é azinho. Vamos imaginar que a galinha, ela, pele escura, 5 dedos no pé, então ela é portadora do gene para sedosa. Então ela deve ser azão. Se ela for azão, a gente acasalar com um azinho, nós vamos ter 50% dos filhotes azão, que vão ter penas normais, mas portadores do gene sedosa. E 50% dos filhotes vão ser sedosa, tá? Se ela for heterozigota. Se ela for azão, ou seja, ela não ser portadora do gene para sedosa, você vai ter a seguinte situação: 100% dos filhotes pena normal, mas portadores do gene. E aí você vai ter então 100% azão. O que você faz? Se nascer 100% azão, você volta esse azão no pai. E aí você vai ter 50% azão e 50% azinho. Entendeu? Pessoal, mais alguma... Oi, pode falar, Marcos. Eu tenho umas galinhas Brahma Buff aqui, que elas têm umas marcação nas costas, né? Não são amarelinhas. Eu desconfio que seja do perdiz. E daí agora eu arrumei o galo Buff bom e tá com elas. Daí eu vou tirar a chocada para ver como que sai. Se acaso sair na cor certinha, bonito, e eu colocar essas aves com outras de outro lugar que seja de cor boa também, existe a possibilidade de sair manchado na geração para frente? Tá, vamos pensar o seguinte. Então você tem uma ave buff boa e uma buff com marcação nas costas, tá? Se você fez esse acasalamento e você tirou 100% dos filhotes buff bom, a probabilidade é que esse gene que você tinha era um gene ou dominante. Deixa eu ver. Ele possivelmente era dominante. Eu estou tentando pensar de um jeito para explicar. Mas digamos que você resolveu o problema e não houve a expressão desse gene na cria. Então você tirou todos os filhotes bons, não expressou o gene. Ou seja, esse gene, ou o animal ele mesmo sendo portador, se você voltar ele num buff, como a primeira cruza já deu um resultado que não houve expressão, a tendência é que não apareça manchado. Agora, se você fizer esse primeiro acasalamento e nascerem filhotes manchados ainda, a possibilidade de você usar esses animais de novo num buff uniforme e nascerem com a mancha é grande. Tá? Então tudo vai depender da porcentagem de animais resolvidos ou não que você vai ter na primeira geração. Tá? Então se na primeira geração nascer tudo buff bonitinho, a chance de nascer problemático depois é menor. Agora, se na primeira geração, mesmo a partir desse cruzamento, nascer animal com mancha, vai ser um processo mais difícil de ser revertido. Então a resposta, na verdade, vai depender de como se comportar a primeira geração de filhotes. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não, já estamos uma horinha aí conversando. Dá para encerrar. Ou vou dar uma de João Vitor, né? Vamos ficar 3 horas aí conversando. Boa, mais alguma pergunta? Algo mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Nada? Show, então. Eu tenho. Quem? Manda.
Você sabe se alguma outra crista tem uma boa interação com o topete, além da bola? Tá, tô pensando aqui. A serra, ela não tem uma... Quer dizer, depende da serra, né? Tem serra que ela é curvadinha, quando ela curva para frente, você ainda tem uma expressão boa do tupete. Ela não atrapalha, digamos, o redondinho do tupete, né? Mas se você tem aquela serra que ela é muito comprida, ela atrapalha. A rosa não é muito legal para tupete. A ervilha, quando você tem ela em homozigoto, né? Os 2 genes para ervilha, eu acho que não vai atrapalhar tanto o tupete também, tá? Então, acho que a ervilha é uma boa. A crista V, ela é super boa para tupete, tá? Polonesa, prova viva disso. O gene da ausência de crista também é bem legal para tupete. O bicho velho, por exemplo, ele tem o gene para ausência de crista. Então, o tupetão dele é super bom. Então, eu acho que a ervilha, quem sabe em homozigose, ela seja interessante. O V é muito interessante. E o gene para ausência de crista também é bastante interessante. Essas cristas V, Hunter Cup, essas coisas assim, elas são representadas por outras letras diferentes dessas que a gente vê sempre para rosa, bola e ciclos e ervilha, porque elas são variações dessas mesmas cristas com alguma outra coisa aí. É um outro gene, sabe? Então a gente tem o gene que ele vai expressar a crista, né? E a gente tem o R, o E. E aí, esse gene para a crista dupla, ele é um outro gene que vai influenciar o primeiro. Tá? Então, esse gene, vamos pensar que ele encaixa aqui e ele influencia a expressão dessa. Deixa eu ver, acho que é DV o nome do gene. Estou com eles abertos aqui e já te conto. Mas, se não me engano, é DV. E aí, por ser um outro gene à parte, ele faz com que ocorra a mudança da morfologia da crista. O responsável não é DV, não, é só D. O gene responsável por atributo é o gene D. Ele faz com que o animal apresente uma crista dupla. Porém, 2 tipos de expressão. O DV, fenótipo em forma de crista V, e o DC, formato em forma de crista xícara. Então, vamos lá. Nós temos uma ave que ela vai ter uma crista qualquer. Tá? Pode ser crista serra, pode ser crista bola, enfim. Se eu tenho o gene DV, ele vai expressar a crista em forma de V. Porque ele muda a morfologia da crista. Agora, se eu tenho o gene DC, DC, ele vai mudar o formato da crista para virar o buttercup, né, que é aquela abertinha assim. Então, são os mesmos genes que vão influenciar a aparição de crista com a expressão de um segundo gene mudando a morfologia delas. Isso pode mudar? Pode. Eu já tive um galo que eu tinha cruzado polonês com caipira. O filhote nasceu crista V, só que com a serra. Então também vai acontecer esse tipo de interação de nascer tipo crista V, mas o V com serra. Então também ocorre, tá? Mas esse segundo gene ele vai mudar a morfologia da crista. É um gene à parte. Algo mais, guriada? Se não, podemos encerrar 1h10 aí da gente conversando. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Lembrando que nossa live da semana que vem é falando sobre tabelas nutricionais de ração. A gente entendendo o que significa cada valorzinho daquele lá, o que é importante da gente ver, o que não é importante. Vai ser uma aula bem divertida. Luiz. Oi. Eu demorei, mas eu tô com uma dúvida aqui. Eu nem falar, mas vou falar agora. Para criar alguma raça nova assim, será que levaria quanto tempo? Com genes? Tipo, uma raça que não existe. Pergunta. Vamos supor uma ave nova que a asa da ave seria enorme, entendeu? Grande assim no caso. Que nem aquela raça que eu esqueci o nome, que o galo tem um rabo longo. Acho que é o Nagadori, alguma coisa assim. Uhum. Olha, quanto tempo levaria? Para ser uma raça nova com características próprias e não só um híbrido, eu diria para você com 50 anos, tá? Para fixar todas as características que você quer, conseguir replicar isso em 100% dos filhotes, manter um padrão, sabe? Para não ser só um híbrido, porque às vezes você tem um híbrido, ele tem várias características de várias raças diferentes, mas você não consegue replicar ele.
tá? Então, para você ter esse processo bem direitinho, eu acho que no mínimo aí uns 50 anos. Entendi. E no caso seria como surgir essa raça? Como? Uma raça enorme assim, se... Você teria que usar raças base, tá? Não tem como surgir uma raça do nada. Então você teria que pegar, sei lá, eu quero uma galinha com tupete, com pena no pé e grande. Então você vai ter que usar índio gigante, polonês e brahma. Aí você vai acasalando, cruzando esses bichos de uma maneira racional e tirando filhotes. E você tem que ter um número gigante de aves para poder resolver com sanguinidade. Aí dali a pouco você tem uma base boa de filhotes a partir dessas cruzas, você vai cruzando entre eles, e dali a pouco entre os filhotes desses filhotes. Então é um processo bem árduo, mas o primeiro passo seria você escolher raças base para trabalhar as características que você deseja na raça nova. Ah, sim. Complicado, hein? Não, é bem difícil. Bem difícil. Beleza? Então, gurizada. Obrigado pela presença de todos. Uma ótima noite de quinta-feira aí. Até semana que vem. Valeu. Tchau.